Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Evangelho de João, capítulo 6, 22 a seguir, diz assim: No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele, com seus discípulos, tendo eles partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, e tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Amém. Até o 26 por enquanto, se você quiser deixar a sua Bíblia aberta aí. Nós vamos, daqui a pouco, usar um pouquinho mais na sequência desse texto. O texto que nós lemos, Jesus vai nos ensinar um assunto muito importante, que ele ensinou para os discípulos na época, a respeito do relacionamento de Deus com os homens. O que aconteceu antes daqui, aqui fala no dia seguinte. O que foi que aconteceu no dia anterior? Foi a multiplicação dos pães. Eu sei que a multiplicação dos pães é uma mensagem que nós achamos que já sabemos de cor, porque já ouvimos muita gente falar sobre ela, que Jesus orou e multiplicou os pães, e 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foram alimentados, e sobrou 12 cestos. Amém? Quem sabe disso? Diga amém. Tem gente que não sabe, eu vou contar então de novo. Quem sabe disso? Diga amém. Amém. Todo mundo sabe disso. Mas, na verdade, nesse milagre tem muitas revelações. Os 4 evangelistas, eles citam. E cada um deles dá algum detalhe que o outro não deu. Então vamos lembrar que cada um dos evangelistas, eles não sabiam que o outro estava escrevendo o evangelho. Eles não leram o evangelho um do outro para escrever. Eles não combinaram. Eles escreveram aquilo que o Espírito Santo dava para eles. E se a gente olhar uma visão dos 4 evangelistas, nós vamos ver que Mateus vai dizer para nós que a multiplicação dos pães se deu num lugar deserto. E Jesus foi para o deserto porque ele tinha acabado de ouvir da morte de João Batista. Disseram para ele: olha, o Herodes matou João Batista, cortou a cabeça dele, colocou numa bandeja e ofereceu a Herodias. Quando Jesus ouviu essa informação, ele foi para um lugar deserto. Essa é a informação de Mateus. O Mateus diz ainda que ele foi de barco e a multidão que tinha acompanhado Jesus por causa dos milagres que ele fazia foram a pé. Então Jesus foi de barco para o outro lado do mar, da Galileia, e a multidão foi por terra. Marcos acrescenta para nós que eles não tinham nem tempo para comer, nem tempo para descansar. Então eles aproveitaram a notícia de João Batista e foram para um lugar deserto, e eles foram de barco, o povo foi a pé. Marcos diz que quem foi a pé chegou lá antes de Jesus. Quando Jesus desembarcou, já tinha um povão esperando por ele, do lado de lá do mar da Galileia, que é um lago de água doce. E Marcos diz que Jesus falou que eles eram como ovelhas que não têm pastor. Então você pensa o que Jesus está dizendo. O que é ovelha sem pastor? Imagina uma ovelha sem pastor.
ela é muito vulnerável, ela é muito frágil, ela não é predadora, ela é uma presa fácil. Ela não vai longe. E Marcos observou que Jesus disse que teve misericórdia deles porque eles pareciam ovelhas sem pastor. Não era para ser ovelha sem pastor, porque se tem uma nação que tinha um pastor na terra era Israel. Mas eles pareciam que não tinham. Pareciam, disse Jesus. O Lucas acrescenta para a gente, ouvindo na pena de Lucas, lendo, Lucas acrescenta que o lugar deserto que eles foram era a região de Betsaida. Era um lugar muito calmo, e Lucas dá o endereço. Lucas diz que o lugar era Betsaida. João, capítulo 6, que nós lemos, fala que o mar que eles atravessaram era o mar da Galileia, era o lago de Genezaré. Mateus nos diz que Jesus, quando chegou lá e viu a multidão, apesar de não ter tempo para comer, de estar bastante cansado, que eles não tinham tempo, Jesus teve misericórdia deles e os acolheu. Era uma grande multidão, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Podemos contar ali 15.000 pessoas por baixo. Diz que Jesus teve misericórdia deles e os acolheu, os recepcionou e ensinou uma boa parte do dia para eles e curou os enfermos. E ensinou para eles, Marcos diz que Jesus, Mateus fala que ele se compadeceu e Marcos acrescenta que Jesus curou seus enfermos. E nisso o dia declinou, passou o dia, com os ensinamentos, com as curas, e ficou tarde. E Jesus perguntou se eles tinham alguma coisa para comer. E descobriu que alguém lá tinha 5 pães e 2 peixes. Ninguém mais tinha nada. E Marcos diz que Jesus falou, então vocês mandem eles se assentarem em grupos de 100 e de 50. De 100 ou de 50? Jesus sugeriu de 100 ou de 50. Lucas vai dizer depois que eles decidiram agrupar em grupos de 50. Sentou todo mundo em grupos de 50. E João nos diz que quando Jesus perguntou se alguém tinha alguma coisa para comer, eles disseram não. É melhor a gente despedir o povo. E deram uma ideia para Jesus. Falou, olha, está ficando tarde, a região é deserta, não tem como. Se nós tivéssemos dinheiro, não tem onde comprar. Ninguém vai ter pão para 15.000 pessoas. E Lucas diz, Marcos diz que se tivesse 200 dinheiro, ou seja, o salário de 200 dias de um homem trabalhando, 200 dias, quase um ano. Um denário era o correspondente a um dia de serviço. Daí denário. Falou, olha, se nós tivéssemos 200 dinheiro e comprássemos tudo em pão, ia dar um pedaço para cada um. Falaram para o Senhor isso. Falou, se tivéssemos 200, não temos. Se tivéssemos 200 e tivesse onde vender, onde comprar, daria um pedaço para cada um. É melhor a gente despedir o povo, encerra, está escurecendo, e cada um se vira. Um vai para uma aldeia, outro vai para outro vai para casa, outro vai passar fome. Vamos terminar a reunião e deixa o povo ir embora. Aí Jesus disse não. Falou, não, dá-lhe voz de comer. Foi quando eles disseram, não temos, 200 dinheiro não dá. Ele falou, mas ninguém tem nada. Aí eles foram pesquisar e descobriram que um rapaz chamado André, não sabemos o nome do discípulo que informou Jesus, mas João nos dá a informação de que André, irmão de Pedro, Simão Pedro, tinha os 5 pães e os 2 peixes. Um discípulo foi lá e falou para Jesus, falou, o André tem 5 pães e 2 peixes. Falou, então manda trazer para mim. Para a gente ter essas informações todas, nós temos que ler os 4 evangelhos. Se você ler um só, você não vai entender tudo isso. Às vezes você não vai saber onde é o mar, você não vai saber o que um disse, o que o outro disse. É preciso ler os 4. Quando você lê os 4, então você tem todas essas informações. Que ele tinha, o André tinha 5 pães de cevada, João fala até do que era, e 2 peixes. E que o local era um local de relva abundante. Relva
vegetação rasteira, uma grama. Portanto, eles não iam se assentar no chão. E Jesus mandou que eles se assentassem e mandou trazer os pães. E quando ele pegou os pães, os 4 dizem que ele olhou para os céus, deu graças a Deus, abençoou pelos pães e pelos peixes, não falou que era muito nem que era pouco, não fez uma oração longa, ele agradece a Deus e devolve os pães para os discípulos. Não dá para a multidão. Quem que tem pão aí? É o discípulo. Traz aqui, pega da mão dele, abençoa, olha para o céu, agradece a Deus e devolve para os discípulos e diz para eles, agora vocês distribuem para a multidão. Que estava sentada em grupos de 50. Portanto, tinha 300 grupos de 50 para dar 15 mil pessoas. Quem está me entendendo? Diga amém. 300 pacote de 50 pessoas. E eles têm 5 pães e 2 peixes. São as informações que os 4 evangelhos nos dão. Tomou dos discípulos, abençoou e devolveu para os discípulos. Então, queridos, a sequência de acontecimentos que Jesus vai fazer esse comentário que nós acabamos de ler, é que é importante. Primeiro, a morte de João Batista, um fato, uma notícia bombástica. Triste fim de João Batista, né? Na cabeça da época. Nós sabemos que João Batista estava preparadíssimo para isso. Aí a fuga para a região do deserto. Lá no deserto, a multidão, ele acolhe a multidão, multiplica os pães, e o milagre da multiplicação dos pães foi tão poderoso, 300 grupos de 50 pessoas, e 5 pães e 2 peixes, Jesus não os despede, e fala, dai-lhe vós de comer, e agora os pães vão cortando e vai aumentando, vai cortando e vai aumentando, os peixes também, e no fim todos eles dizem que eles comeram e fartaram, não teve nada de um pedaço para cada um, comeram e fartou, até dizer assim, ó, não, eu não quero mais, obrigado, para mim deu. Era o que eu tinha, que eu aguentava comer, de pão e de peixe. Todos dizem que comeram e fartaram, e sobrou, e Jesus deu a ordem, todos eles observaram que Jesus falou que era para recolher a sobra. Não era para deixar no chão, nem em nenhum lugar, era para recolher a sobra, e eles recolheram e deu 12 cestos. Então o milagre dos pães, ele foi tão poderoso, que mexeu com aquela multidão. E eles decidiram crer que Jesus era o Cristo e tomar a decisão de aclamá-lo rei contra a vontade dele. Se ele quisesse ou não, nós vamos aclamá-lo rei. Israel tinha o rei, que era de Roma, era Herodes. Tinha o governador, que era Pilatos. Tinha o imperador, que era os Césares. A dinastia dos Césares. Jesus, para fugir deles, com essa ideia maluca de depois do milagre, não entender o milagre e querer aclamá-lo rei, Jesus, no meio da multidão, despediu os discípulos, colocou eles no barco e falou para eles irem para o outro lado do lago. Falou, eu vou despedir a multidão. E os discípulos saem ali meio disfarçados e vão embora, e Jesus fica com a multidão. E Jesus vai despedindo, vai mandando eles embora. Agora todo mundo comeu, agora todo mundo está alimentado, eles estavam curados, evangelizados, ensinados. E Jesus fica a sós com eles e despede a multidão. Em um determinado momento, Jesus se ausenta deles também e vai para um lugar ermo, um monte que tinha ali próximo, uma pequena colina, ali naquela região tem bastante, e ele vai para uma pequena colina orar e fica só. Jesus fica um tempo na oração e entra a noite adentro. E aí vem outros episódios que a gente conhece da Bíblia, que você nunca imagina que às vezes eles sejam da mesma noite. Por exemplo, enquanto os discípulos estavam cumprindo a ordem de Jesus, porque era uma ordem, compeliu Jesus para que eles passassem para o outro lado, que o povo ali queria aclamá-lo rei, queria que os discípulos entrassem nesse barco furado. E Jesus não queria isso, e insistiu que eles fossem para o outro lado. Aí Jesus fica
orando noite adentro. Ele despediu a multidão, fugiu deles e a multidão se dispersou, todo mundo alimentado. Nisso chega a quarta vigília da noite. Quarta vigília da noite é das 3 da manhã às 6. O mar estava furioso e eles não tinham conseguido chegar do outro lado ainda. Eles estavam lutando com os remos e o vento era contrário e eles não saíam do lugar. Aí Jesus foi andando para encontrar com eles no lago. Foi aquela passagem que todo mundo conhece, que eles pensavam que era um fantasma, porque eles já estavam remando, era a quarta vigília da noite, de madrugada, onda alta, vento forte. E Jesus disse para eles, não temais, sou eu. Aí aquele texto que Pedro falou, então se é o Senhor manda-me ter contigo, ele falou, vem. Pedro não disse, eu vou ter contigo, ele não teve essa ousadia. Ele pediu para Jesus, manda, porque se Jesus mandar, aí é diferente. Olha os detalhes. Se Pedro fala, Senhor, é o Senhor, eu vou, aí ele ia afundar no primeiro passo. É o Senhor, então manda. Se ele mandar, eu vou, se ele não mandar, eu não vou. Aí Jesus mandou, falou, vem. Aí ele foi e andou sobre as águas. Enquanto ele estava com os olhos fitos em Jesus, ele andou sobre as águas. Quando ele tirou os olhos de Jesus e olhou para o vento, teve medo, e aí o medo fez com que ele afundasse. Então observe que era na quarta vigília da noite, eles estavam com medo de morrer, por causa do temporal, Jesus chega, aí Jesus entra no barco. Aí Jesus entra no barco e repreende o vento, e repreende o mar, e o vento para na hora, e o mar também obedece. E eles ficam atônitos, e não é para menos, quem não ficaria? Ele falou com o vento. A gente está remando a noite inteira. Já é mais de 3 horas da manhã. Eles saíram de lá, estava escurecendo. Foi no cair da noite, depois de comer, que Jesus compeliu eles para irem. Remando a noite inteira. Uma travessia que não levaria 1/4 desse tempo, mesmo no remo. E eles ficam atônitos, é a expressão bíblica, confusos, perdidos, querendo uma resposta simples. Quem é esse que o vento lhe obedece? A gente sabe que ele é um profeta, a gente sabe que ele faz sinais, mas o vento entende ele, o mar. Quem é esse? Quando eles recebem Jesus e passam por essa experiência, nós estamos das 3 às 6 da manhã. O dia amanheceu, acabaram de chegar. O que aconteceu? Lá onde eles operaram, lá onde Jesus operou a multiplicação dos pães, ficou um bocado de gente que estava ali por perto e de manhã cedo foi para lá de novo. E chegou outros barcos de Tiberíades. Foi lá para o lugar. Chegaram lá, não viram nem discípulo, porque Jesus mandou eles ir na frente, e viram só um barquinho que deixaram para Jesus, mas o barquinho estava lá e Jesus não estava lá, Jesus não embarcou nele. Tudo isso aconteceu na sequência. Quem sabia disso? Diga amém. Poucas pessoas, né? É importante a gente saber. Aí, eles viram que tinha um barquinho e Jesus não embarcou nele. Não estavam nem os discípulos lá. O que eles fizeram? Correram a pé, uns de barco e outros a pé, e foram lá para o outro lado, onde Jesus tinha mandado os discípulos, e ele chegou com os discípulos, porque ele acalmou a tempestade, entrou no barco e chegou junto com eles. Aí essa multidão que foi depois, chega no nosso texto, no dia seguinte, nós lemos. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que não havia senão um pequeno barco e que Jesus não entrara nele. Estou lendo o versículo 22. Com seus discípulos, tendo eles partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graça. Quando, pois, viu as multidões que Jesus não estava ali, seus discípulos, tomaram barcos e partiram para Cafarnaum, que é o outro lado da onde eles estavam de Betsaida. Tendo chegado do outro lado, perguntaram para Jesus, Senhor, como é que o Senhor veio para cá?
Porque Jesus não foi de barco, Jesus não foi de a pé. Senhor, como é que o senhor chegou aqui? A resposta seria: eu vim andando sobre as águas. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus disse assim, versículo 26. Em verdade eu vos digo que vocês estão me procurando, não é porque vocês viram sinais. Essa expressão, viram sinais, quer dizer assim, vocês não estão entendendo nada que está se passando. Vocês estão me procurando porque vocês comeram pão e se fartaram. Será que eles teriam o trabalho de atravessar o mar da Galileia para lá, para cá, corre para lá, corre para cá, só por causa de comer pão? É isso que Jesus está dizendo? Não. Jesus está dizendo que eles estavam procurando porque eles comeram e se fartaram, e isso foi uma bênção tão grande na vida deles, que eles estavam decididos a perseguir Jesus onde quer que ele fosse, por causa das bênçãos dele. Onde está aquele homem que abençoa? Onde está aquele homem que cura todo mundo? Onde está aquele homem que perdoa todo mundo? Onde está aquele homem? É para lá de lá? Vamos para lá. Ele está para cá? Vamos para lá. Onde ele está? Vamos correr. E aonde Jesus ia tinha uma multidão esperando. E o que Jesus vai nos ensinar aqui, a partir daqui, rapidamente, é fácil da gente entender. Ele vai dizer que realmente Deus é uma bênção, que tudo que Deus faz é bênção, tudo que Deus tem é bênção, tudo que Deus fará futuramente será muito abençoador, mas que tudo de Deus não funciona sem Deus. Portanto, um relacionamento com Deus, interessado naquilo que Ele quer de Deus, ou que Deus pode dar para Ele, sem que Ele queira o próprio Deus, é um relacionamento fadado ao fracasso. Vou repetir. Relacionar-se com Deus apenas interessado em bênçãos de Deus, embora Deus é bênção, tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus promete é bom, e a justiça de Deus é boa, a verdade de Deus é boa, apesar de Deus ser toda sorte de bênção, quando alguém quer se relacionar com Deus pensando somente nas bênçãos, é o fim do relacionamento. Quem abençoou eles com o milagre? Quem falou que não era para despedir a multidão? Foi Jesus. Quem curou todos os enfermos? Foi Jesus. Quem multiplicou os pães para abençoá-los? Foi Jesus. E agora é as mesmas pessoas que Jesus abençoou, que chegou lá e falou: mestre, como é que o senhor chegou aqui? Falou assim: olha, vocês não entenderam nada, né? Vocês não entenderam nada, vocês estão achando que Deus vai ficar abençoando vocês a vida inteira, e vocês interessados em Deus, e que é isso que é servir a Deus, se relacionar com Deus. Marcos 6, 51, 52, ele subiu para o barco, cessou o vento, eles ficaram atônitos, mas o seu coração estava endurecido. Não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, seu coração estava endurecido. O que eles tinham que compreender no milagre dos pães? É isso que Jesus vai continuar na sequência. Quando nós lemos no 26, ele diz: vocês me procuravam não é porque vocês viram sinais, vocês não entenderam nada do que Deus estava fazendo. Vocês simplesmente viram uma coisa maravilhosa, ficaram atônitos com aquilo que Deus estava fazendo e resolveram seguir a Deus por isso a partir de agora. Agora é Jesus dizendo para eles: vocês devem trabalhar pela comida da vida eterna, versículo 27. Isso que vocês fizeram aí, pelo pão, pelo milagre, esse esforço, essa crença, essa visão, essa prontidão em ficar até de noite ouvindo Jesus, e no outro dia voltar e correr para cá e correr para lá, isso que onde você vê possibilidade de ser abençoado, vocês deveriam fazer isso em relação às coisas eternas. Isso nos abençoa. Eu tenho que abaixar a cabeça e dizer: Senhor, é verdade, a nossa garra pelas coisas que perecem é muito maior do que pelas coisas eternas. É muito pouquinho tempo, muito pouquinho trabalho, muito pouquinho esforço na minha vida quando eu estou fazendo isso pensando na eternidade. Temos que ser humildes para admitir isso. Ou nos enganarmos. Então Jesus disse assim: olha, vocês devem trabalhar mais. Pela comida que perece a gente precisa, mas muito mais. Ele percebeu que eles estavam trabalhando bonito pelas bênçãos, pelo pão, pelas bênçãos de Deus, e isso só tem em Deus mesmo.
mas a coisa buscada não era Deus. O que Jesus quer nos ensinar é o seguinte: você quer bênçãos de Deus, deseje de Deus, porque Deus é bênção. Você quer mais bênção de Deus? Procure mais de Deus. Deus é bênção pura, tudo de Deus é bom. Não tente arrumar algum tipo de bênção em nome de Deus, procurando por Deus, que esteja, porque nada de Deus existe sem Ele. Tudo que alguém recebeu de Deus, que Deus não esteja naquilo que ele recebeu, vira fumaça. Um relacionamento dessa natureza está fadado ao fracasso, ele vai romper. Porque todas as coisas de Deus estão em Deus. Você quer mais de alguma coisa, você precisa mais de Deus. Qualquer coisa que eu quiser mais, que eu entendo que é bênção, eu preciso mais de Deus e eu terei mais disso. Qualquer coisa que eu chamo de bênção, eu preciso mais de Deus, porque Deus é bênção. E toda a bênção de Deus está em Deus, e tudo de Deus não é possível sem Deus. Qualquer coisa que você queira de Deus, não é possível sem Ele. É isso que Ele vai ensinar. Olha, quando Jesus se apresenta graciosamente para curá-los e abençoá-los, eles vão se interessar por Deus. Não, eles se interessam pelo milagre. Porque o milagre era de Deus, pastor. Claro que o milagre era de Deus. Mas uma coisa é o milagre de Deus, outra coisa é o Deus dos milagres. Então é o próprio Jesus que vai repreendê-los dizendo: vocês não estão me procurando porque vocês entenderam o que aconteceu ontem. Vocês estão enganados, equivocados. E aí ele orienta: vocês devem trabalhar. E diz assim, olha, a obra de Deus, versículo 29. A obra de Deus é esta, que vocês creiam que Jesus foi enviado por Deus, e Jesus é a pessoa que Deus elegeu, está lá. A obra de Deus é essa. Quem quer fazer a obra de Deus é que creiais naquele que por Ele foi enviado. Senhor, nós queremos trabalhar pelo pão da vida eterna, que é o 27. Então, o pão da vida eterna é essa, fazer a obra de Deus. Creia nele, obedece Ele, segue Ele. O versículo 35 diz assim: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim não terá sede. Então, quem é que nunca mais terá fome de vida eterna? Está falando de vida eterna. Quem é que nunca mais vai ter fome de vida eterna? Ele falou: quem vem a mim. Quem é que nunca mais vai ter sede de vida eterna? Ele falou: quem crê em mim. Pessoa que crê em mim, que vem em mim, acaba dentro dele essa sede de viver. Ele encontrou a vida. Acaba essa fome de coisas mortais. Ele vai usar? Vai, mas acabou o desespero. Ele buscou, ele achou. Acabou a procura. Ele não está naquela multidão que vive na terra procurando por alguma migalha, por alguma coisa de Deus, por algum milagre, por algum sobrenatural, por algum... Não, acabou, ele achou. Ele foi achado, ou melhor dizendo. O encontro se deu, o relacionamento se estabeleceu. Quando alguém disser bênção, ele fala: tenho todas e estou com quem tem todas, onde tudo é possível, onde tudo permanece. Acabou a busca. Acabou a fobia, acabou a compulsão. Aquilo que existe na religião, porque a religião não preenche ninguém. É uma pena que tem muitos religiosos hoje que eles não podem ver fagulhas de milagre, que eles saem correndo com essa multidão, que Jesus os repreendeu, que Ele mesmo abençoou. Ele está dizendo: olha, um relacionamento desse jeito vai acabar. Se vocês ficarem correndo atrás de mim porque vocês querem milagres, o relacionamento vai acabar. Vai morrer. Deus não se presta a isso. Os homens, sim. Os homens querem que as pessoas voltem sempre atrás deles. Eles querem fazer clientela. Escravos, dependentes, consumidores, compulsivos. Ah, como a religião gosta disso. Quando alguém fica dependente dela, ela se sente importante. Jesus falou: não vai dar certo. Vocês estão me procurando por motivos errados. Se eu estivesse lá, talvez eu perguntaria: Senhor, foi o Senhor que multiplicou os pães? Foi o Senhor que acolheu? Foi o Senhor que curou? Sim. Mas vocês precisam entender o que eu estou fazendo. E ele fala na
frente deles, assim, cara a cara: vocês estão errados, vocês estão me procurando por motivos errados. Olha o versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Olha que interessante. Quem vem a Jesus não é quem estava lá e comeu do pão e participou do milagre. Ele falou: não. Vocês estavam lá percebendo aquilo que Deus está fazendo em prol da humanidade. Mas no meio de vocês tem gente que o Pai vai dar para mim. É fácil a leitura, não é profunda. É questão de atenção. Ele falou: todo aquele, está falando para quem comeu do pão, para quem está abençoado, para quem foi curado. Ele falou: todo aquele que o Pai me dá, ele vem a mim. Jesus outras vezes repetiu isso. Ele falou assim: olha, quem vem a mim é porque o Pai enviou. Ele falou: ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Se nós achamos Jesus, se Jesus nos achou, se o relacionamento se deu, se ele se iniciou, é porque Deus conduziu um por um a ele. Senão nós não estaríamos nos relacionando. Quem Deus não conduziu não conhece Jesus. Não como alguém que se relaciona. Profunda revelação, embora de fácil compreensão. Ele falou: quem o Pai me deu, vem a mim. Não vem os milagres, vem na religião. Não, ele vem a mim. Um relacionamento se inicia. E ele falou: e quem vem a mim, de maneira nenhuma eu dispenso, eu lanço fora. Ele não disse assim: vou fazer um processo seletivo, eu vou olhar, ver se eu quero, ver se é bom, como acontece no mundo com as autoridades. Ele falou: quem vem a mim é porque o Pai enviou. E quando o Pai envia, eu não lanço fora. Está dentro. Eu aceito, eu quero, eu morri por ele, ou morrerei por ele. Mas é quem vem pelo Pai. Aí no versículo 38 e 39, diz assim: a vontade de Deus seria que todo mundo fosse, que ninguém perecesse. A vontade de Deus é essa. Que todo, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Lembra daquele corinho? Eu sei que eu não morrerei sem que a promessa de Deus se cumpra na minha vida. Eu tenho promessa. Essa é uma promessa que nós temos. Jesus falou assim: quem o Pai mandou para mim, eu não dispenso, e eu vou ressuscitá-lo no último dia. Uma promessa de Deus na nossa vida. Vai se cumprir. A vontade de Deus é essa. E para encerrar, o último texto diz assim: todo homem que vir o Filho do Homem e nele crer, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Repete no versículo 40. No 39 e no 40. Então, queridos, de todo esse apanhado, nós temos um profundo ensinamento de Jesus dizendo: olha, tudo vem de Deus, e o que nós damos de volta para Deus, Ele abençoa e devolve para nós. Isso é literalmente. Por exemplo, o rapaz dos pães e dos peixes podia falar assim: por que eu tenho que dar meus pães e meus peixes? Eu tenho que dar? Por que vieram para um lugar deserto e não trouxeram o seu lanche? Agora eu tenho que pegar 5 pães e 2 peixes e repartir com 15 mil? Ele não fez. Alguém disse para ele: ó, Jesus está pedindo seus pães e seus peixes. Ele falou: pode levar. Ele deu o que era dele. Aí Jesus pegou e deu para os outros? Não, abençoou e devolveu para eles. Tudo que Deus nos deu, porque dele é o pão, dele é o peixe, dele é o mar, dele é o homem, dele é a terra, tudo é dele. Então tudo que nós temos é dele. E quando nós damos alguma coisa para ele, ele abençoa e nos devolve. O maior exemplo disso é a nossa vida. Depois que eu dei a minha vida para ele, ele não tomou minha vida de mim, ele só abençoou e me devolveu para vivê-la melhor. Todos nós podemos testificar isso. O dia que você falou: estou entregando minha vida para Jesus, ele não te anulou. Falou: então agora você está liquidado, tua vida é minha, como o inimigo faz. Como o mundo faz. Quando você dá a tua vida para o mundo suga toda a beleza, toda a força, toda a riqueza, e depois te abandona e põe outro no lugar. Diz: você está dispensado. É isso que o inimigo faz: mata, rouba e destrói. Deus não. Quando eu dei a minha vida, quando você deu a sua vida, ele abençoou, porque tudo é dele.
e te devolveu para você mesmo. Ele me devolveu para mim mesmo. É isso que ele está ensinando para a gente. A gente não precisa ter medo de dar. Tudo que a gente dá, volta para a gente. Outro ensinamento que ele diz é que a nossa missão é aceitar o desafio da gente entender que perto da gente sempre haverá multidões sedentos de vida eterna. E que a gente vai se achar incapaz quando Jesus falou assim, não vou dispensá-lo, dai-lhe voz de comer. Mas nós disseram, nós não temos como. Jesus queria provar que eles tinham como. Ninguém tem nada aí, porque nada vezes nada é nada. Mas de repente alguém disse, não, tem um representante aqui dos discípulos que tem alguma coisa. Se tem alguma coisa, aí Deus multiplica. Lembra do Elias na época da seca, que ele foi na casa da viúva e falou, o que você tem aí? Ela falou, olha, a última refeição. Se ela dissesse assim, não tenho nada, como é que vai multiplicar nada? Ela falou, tenho uma última refeição, vou comer e depois eu vou morrer também. Ele falou, não, faz para mim primeiro. Olha que abusado. Profeta, forte, de Deus, ungido, e fala para a viúva, é a última refeição, quem vai comer sou eu. Traz para mim. Ela poderia falar isso na cara dele, falar, você não é de Deus, não. Onde você viu? Vai comer minha última refeição? Já acabei de falar que eu vou comer a última e vou morrer? Também igual todo mundo está morrendo de fome? Ela não fez isso. Ela fez e trouxe para ele e ele comeu. Não disse muito obrigado, era um teste. Não, ele comeu. Só que depois que ele comeu, como profeta, ele falou assim, olha, assim diz o Senhor, a comida não vai acabar mais. Agora não vai acabar mais. Pode arrumar vasos, vasilhas, e não poucas. Pode arrumar emprestado e o Senhor vai multiplicar. Como aconteceu com Eliseu, aconteceu com Elias. Então, queridos, o que Jesus está ensinando, que nós nos sentimos pequenos. Ele está dizendo assim, olha, tem uma multidão em volta de vocês, sedento de vida eterna. Esse povo não tem vida eterna, eles estão famintos. Tem uma multidão em volta da gente, talvez inumerável, sedentos de vida eterna. E a gente fala, Senhor, manda esse povo achar onde eles vão comer. E Jesus disse, não, vocês... Não estou adaptando o texto. Jesus, quando foi repreendê-los, falou assim, olha, eu queria que vocês fizessem com a vida eterna o que eu fiz com os pães. É isso que eu queria que vocês aprendessem. Ele falou, eu sou o pão da vida. Esse pão aí que vocês comeram vai voltar a ter fome. Ele vai comer até morrer. Vocês não entenderam o milagre dos pães? Não é para vocês ficarem na fila da religião procurando bênção, que você vai receber 1, 2, 3, 4, e um dia você morre cheio de bênção e não foi para o céu do abençoador. Como tem tantas pessoas felizes na terra, ai, Deus é tão bom comigo, Deus faz tanta coisa boa para mim, porque Deus me atende em tudo, porque eu agradeço a Deus, porque Ele me deu 80 anos, 90 anos, 100 anos, mas Ele é o teu Salvador? Esqueceu do principal. Você entendeu por que Ele te deu bênção? Você entendeu por que Ele fez milagre? Como é que alguém pode receber tantos milagres e não entender os sinais, o que eles representam? Porque se Deus me abençoar a vida inteira e não me salvar, Ele só me fez mal. Seria melhor que Ele não tivesse me abençoado, me punido e me salvado. É isso que Ele está dizendo. Vocês não entenderam? Tem o eterno. Os milagres são para isso. Então a nossa salvação, os milagres que nós recebemos de Deus, eles devem ser multiplicados. Ele falou, trabalhai pela comida da vida eterna. Eu quero ressuscitá-los no último dia. A vontade de meu Pai é que vocês não se percam, e quando Ele encaminha alguém para mim, eu não lanço fora. E vocês têm que fazer isso, é aceitar o desafio, não é dispensar as pessoas, falar, cada um procura o seu Salvador. É verdade que tem muita gente que nos rejeita, mas a nossa missão é dar pão para os famintos, e pão eterno. Comida eterna. De que forma? Talvez servindo, talvez dando seu lanche. A desculpa deles é a nossa. Senhor, não tem como, a gente não pode. Ele falou, pode sim. O que você tem aí? Traz para mim, que eu abençoo e devolvo para você. Eles achavam que não dava. Jesus falou que agradecendo dá.
Foi a única coisa que Jesus falou para Deus: Deus, eu te agradeço por esses pães. E partiu. Por quê? Jesus está ensinando para nós que Deus sempre manda o que dá. Nós é que achamos que não dá. Nós é que achamos que eu não posso, eu não consigo. Não, se Jesus mandou, irmão, nós temos que trabalhar para a vida eterna. Trabalhar pelas coisas eternas mais do que pelas outras. Então, o milagre nunca foi para atrair interessados em milagres, mas no que eles revelam. A maior bênção de um milagre é o ensinamento dele. Você sabia que as épocas de grandes milagres, às vezes nós cristãos gostamos de pensar: se eu tivesse vivido na época de Moisés, quantos milagres no deserto. Se eu tivesse vivido na época de Elias. Se eu tivesse vivido na época de Jesus. Não. As épocas de grandes milagres na história da humanidade foram períodos de grande dureza de coração e de muita incompreensão do reino de Deus. Por isso os milagres se fizeram necessários. Quando o povo abria a mente para compreender as virtudes eternas, os milagres diminuíam. Porque milagres é sinais para os incrédulos. É verdade que Deus opera milagres. Mas é verdade que o povo de Deus não ama a Deus, não segue a Deus, não serve a Deus por eles. Eles são consequências naturais. Estes sinais seguirão os que crerem. Porque Deus é um Deus de milagres. Onde Ele está, milagres vão acontecer. Deus é um Deus abençoador. Onde Ele vive, as bênçãos acontecem. Céu é um lugar de bênção. A presença de Deus é um lugar de bênção. Quanto mais de Deus nós tivermos, mais bênção nós teremos. Mas se nós corrermos atrás das bênçãos, não quer dizer que nós teremos mais de Deus. É o contrário. Quanto mais de Deus, mais bênçãos. Agora, quando alguém só quer mais bênçãos, menos de Deus. Nenhum relacionamento sobrevive no interesse. Nem humano, nem familiar, nem social e nem religioso. Nenhum relacionamento sobrevive no interesse. Ele está fadado ao fracasso. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar. Glória a Deus. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por este privilégio altíssimo que nós temos de estarmos aqui na sua casa. Depois de um dia de trabalho, aqui estão, ó Deus, aqueles que prazerosamente, voluntariamente decidiram vir aqui te adorar, te louvar, comungar, ouvir a tua palavra. Este é o momento, ó Deus, que depois de ouvir a tua palavra nós oramos. Depois de ouvir a tua voz, nós queremos abrir a nossa boca e dizer: ó Deus, ouça o nosso pedido agora. Nós entendemos a tua palavra e nós queremos obedecê-la. Nós queremos recebê-la como tua palavra. Queremos, ó Deus, te servir como o verdadeiro motivo do nosso serviço. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é abençoador e que toda bênção emana de Ti, que toda coisa boa tem a sua origem em Ti. E nós não te servimos, ó Deus, por elas, nós te servimos, nós te amamos, nós te louvamos por aquilo que o Senhor é, maravilhoso, bom, Criador, justo, Salvador, Senhor da nossa vida, sustentador de todas as coisas, o Deus que nos constrange de amor, de bondade. Esta é a razão, ó Deus, que o nosso coração se abre, que a nossa vida se inclina para te louvar e bendizer o teu nome. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade de fazermos isso. Que, ó Deus, o Senhor tem nos conduzido a Jesus, e Jesus é real para nós. Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. E nós queremos que este relacionamento, ele se fortaleça. Que este relacionamento cresça, que ele fique cada vez mais firme, comprometido para a eternidade. Que haja, ó Deus, um interesse na pessoa do teu amado Filho Jesus. Que todos os nossos corações sejam movidos a isso, ó Deus. Nós queremos mais do Senhor. Às vezes, ó Deus, nós te pedimos muitas coisas, mas na verdade o que nós mais precisamos é do Senhor na nossa vida.
o Senhor nos nossos sonhos, nos nossos planos, nos nossos corações. E quando o Senhor for mais em nós, nós também teremos mais de todas as coisas. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos por esta oportunidade. Agora, Deus, eu quero te pedir por aqueles que vêm aqui hoje, num culto, porque precisam de um milagre. Tu és o Deus de milagres. Nós queremos entender o porquê dos milagres na nossa vida, mas nunca deixaremos de crer que o Senhor é o Deus que opera milagres o tempo todo, todos os dias, todos os momentos. Quando nós vemos, o Senhor está operando. Quando nós não vemos, o Senhor está operando. O que sabemos, o Senhor está operando. E o que nós não sabemos, o Senhor está operando. Tu és um Deus de bênção, de milagres o tempo todo. E nós queremos te louvar e te adorar por isso. E pedir, ó Deus, olha para a nossa vida, aquela que precisa de um milagre hoje, de um milagre agora. Seja uma cura, seja uma libertação, seja uma transformação de vida, uma ideia, Senhor, uma luz. O Senhor sabe mais do que nós o que nós precisamos, porque muitas vezes nós nem sabemos o que precisamos. Mas te pedimos, ó Deus, que isso venha acontecer na nossa vida para que o teu nome seja glorificado. Que o teu povo seja, Senhor, sarado, restaurado, fortalecido, alegrado, renovado na tua presença, porque tu és o Deus de todas as coisas e o Deus da nossa vida. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Ore comigo dizendo: Deus, eu preciso mais de ti. Eu quero sempre mais do Senhor na minha vida. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus eu te peço. Dá-me mais de ti. Amém. Glória a Deus. Tome posse em nome de Jesus. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.